O diabo pode aproveitar da nossa tristeza, da nossa solidão, do nosso cansaço e nos destruir. Muitas mulheres, talvez esse vídeo possa falar também ao coração de algum homem, mas muitas mulheres se encontram cansadas, tristes, sobrecarregadas e às vezes acha que vai encontrar, principalmente no amor, no ombro de algum homem, do namorado ou do esposo, ou que vai aparecer um príncipe num cavalo branco e vai tirar ela do seu lugar de tristeza, de angústia, de, de cansaço, de se sentir sobrecarregada e no momento de tristeza, de angústia, de solidão, só quem já vivenciou a angústia, a solidão, sabe o quanto que isso dói na alma. E é uma dor que talvez seja mais dolorida do que a dor de dente, a dor de cabeça, uma dor física, porque a dor da tristeza, da agonia, da angústia, a dor de se sentir sozinho, sozinha, ela dói na alma e ela vai irradiar por todo o corpo. Você não consegue fazer mais nada quando se sente muito triste, muito sozinho na vida. Você não consegue, às vezes, se mover de onde você está, você não consegue agir, você não consegue focar em nada, fazer nada. Por isso que, às vezes, muitas pessoas que estão em depressão, que estão em tristeza, não conseguem levantar da cama, não conseguem cuidar da casa, não conseguem cuidar de si mesma, não conseguem estudar, não conseguem, às vezes, ir à igreja, porque essa pessoa está muito triste, está muito sozinha. E quando a pessoa se sente assim, ela começa a pensar, começa a passar pela mente dela todos os tipos de pensamento. Primeiro porque ela se sente mesmo sozinha. E às vezes alguém pode falar assim, mas você tem filhos, você é casada, você está em meio a uma comunidade, você está se socializando com algumas pessoas, mas essa solidão é uma solidão que só a pessoa pode sentir a dor que é dentro do peito, dentro do coração, estar às vezes perto do pai, ou perto da mãe, ou perto do filho, da filha, dos filhos, e saber que não está conectado com ninguém, que ninguém vê a dor da alma, que ninguém vê a luta, que ninguém vê o cansaço, que ninguém vê tudo aquilo que aquela pessoa está passando. E quem nunca passou por isso? Ou quem está passando por isso? Eu ouvi algumas pessoas falando assim, não, eu já pensei em fazer uma besteira. E às vezes é alguém que está na igreja, que está congregando. Tem tanta gente dentro da igreja, com tanta dor na alma, com tanta dor, com tanta solidão. Mulheres, esposa, que está dormindo ao lado do marido e estão sozinhas. Estão se sentindo solitárias, que estão dentro de um lar e está carregando peso sozinha nos ombros. E que muitas das vezes pensa em abandonar tudo, desistir de tudo. A Bíblia diz para os maridos, maridos, amai as vossas esposas, esposas, sejais submissas aos vossos maridos. E talvez até porque é muito mais fácil para a mulher amar, Deus colocou essa responsabilidade para o marido. Porque a mulher é mais fácil ela amar. E talvez ser submissa não seja tão fácil assim. Então Deus investe e coloca ali o que é mais difícil para o homem amar. Porque eu vejo, eu tenho ouvido, gente, a necessidade de tantas mulheres que precisa de um carinho, precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa... E não sente, não encontra isso nos esposos, mesmo estando casada. São muitas mulheres que estão dentro da igreja e não encontra
no esposo, o aconchego, o carinho, a presença. Muitas mães que não encontram nos filhos, ou filhos que não encontram nas mães, onde você acha que encontraria, às vezes na família você acha que encontraria ali o aconchego, o lugar de pertencimento, e às vezes você não se sente pertencida a nenhum lugar. Você está dentro de uma igreja e percebe que não está sendo acolhida, que não está sendo amada, cuidada, e se sente sozinho, sozinha. E essa dor da solidão é muito grande. E quem nunca passou por ela? Quem nunca se sentiu assim? Às vezes eu me sinto dessa maneira, e outro dia eu estava compartilhando com alguém como eu estava me sentindo, as dores da minha alma, as dores da minha alma que já estava se refletindo no meu corpo, e como que eu não estava mais sabendo lidar com tal situação. E alguém falou: Maura, eu tô passando pelas mesmas coisas. Eu tô passando pelas mesmas coisas. Eu estou na mesma situação. Tudo que você está sentindo, eu tenho sentido também. E aí, eu me deparei com esse versículo aqui que eu gostaria de deixar para você, se você também estiver sentindo as mesmas coisas, que está no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. O versículo que eu quero deixar é o versículo 9. Mas eu quero ler especificamente a partir do 6, que diz assim: Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejais alerta e vigie. O diabo, inimigo de vossas almas, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, é esse o versículo. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aí, mulher, tem muitas mulheres passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas angústias, pelas mesmas dores, pelo mesmo sentimento de não pertencimento, de se sentir sozinha, de não se sentir acolhida. E talvez isso seja só por um momento, que isso vai passar. Seja só por um momento e vai passar. Em nome de Jesus, há de passar. Mas pare e pense e reflita nesse versículo. Resista permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quantos, às vezes, estão passando pelo mesmo sofrimento de se sentir sozinho, de se sentir desamparado? Então, assim, quando você se sentir dessa maneira e não encontrar ninguém que te acolha, chore aos pés de Cristo. Chore aos pés de Cristo e ore por você e por aqueles que você não conhece e que às vezes está pensando em dar cabo da própria vida porque está se sentindo sozinho. Às vezes está pensando em fugir. Às vezes não está suportando a dor que está dentro do peito, e só Jesus para ter misericórdia, para que você consiga resistir e andar, mesmo se sentindo sozinho, mesmo sem ninguém que te ouça, sem ninguém que te abrace, sem ninguém que te estenda a mão. Mesmo que ninguém sinta falta sua, mesmo que você esteja se sentindo abandonado, saiba que tem muita gente no mundo passando pelas mesmas coisas. Você vai vencer. Agarre-se em Cristo, segure no manto, toque no manto de Cristo, toque em Jesus, peça a Jesus para te segurar com as mãos firmes dele. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Por mais um dia, resista. Por mais um dia, permaneça. Por mais um dia, vença o dia de hoje. Que Jesus vai te dar força. Vai me dar força. Vai nos dar força.